Irmã Letícia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Novamente, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor me entregou uma mensagem que se encontra em Filipenses, capítulo 3. Amém? Vamos ler. Se encontra no capítulo 3, a partir do versículo 13. Que diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora no versículo 18. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós já ouvimos o meu esposo aqui já pregando em Coríntios. E nós sabemos que Paulo, que escreveu estas cartas, ele escrevia com um propósito diferente para cada uma dessas igrejas, para cada um desses irmãos. E em Filipenses, ele tinha um objetivo diferente, porque havia um contexto diferente naquela época. O povo de Filipos, eles se encontravam desanimados. Era um povo que estava sofrendo, porque nesse momento em que Paulo ele escreveu essa carta para eles, ele estava preso. E então eles começaram a ficar muito desanimados com todo o contexto. E eles acabaram nesse momento recebendo visitas de falsos profetas, de homens que começavam a dizer: vocês estão fazendo errado, vocês estão fazendo de forma não é certo. E aqueles sabichões, né? Eles chegavam dizendo, falando sobre a circuncisão, chegavam exigindo. E o povo de Filipos era um povo que tinha dupla cidadania, que era como o Paulo, né? Paulo, ele era romano, né? E grego ao mesmo tempo, né? E eles eram um pessoal que era romano, mas estava vivendo longe da Roma. Eles estavam vivendo ali em Filipos e eles estavam imersos numa cultura grega. E ali eles eram muito perseguidos, porque eles eram um povo que criam em Cristo Jesus, que não há muito tempo tinha acabado de ressuscitar, né? E ali eles creram nele e eles estavam começando a servir. Paulo ficou sabendo que eles estavam extremamente tristes com a situação. Paulo está preso, e agora o que é que nós vamos fazer? E Paulo, ele escreve essa carta para eles. E essa é uma carta que, por mais que Paulo estivesse preso, é uma carta que é denominada a carta da alegria. Como pode ter alegria em meio a um sofrimento? E uma vez eu até conversei com você, Helena, sobre existe um sofrimento, existe uma alegria em meio ao sofrimento que nós cristãos livres não sabemos, não conhecemos. Que essa alegria muitas das pessoas que sofrem por amor a Cristo, elas podem desfrutar, né? E hoje nós temos motivos para nos alegrarmos, muito mais até mesmo do que aqueles irmãos, porque nós temos a liberdade hoje de estarmos aqui em uma rádio falando do amor de Cristo. Glória a Deus. Onde muitas pessoas não têm esse acesso. E como é louvável o trabalho dos irmãos aqui na rádio. Eu estava vendo recentemente um vídeo onde tem um projeto onde os irmãos eles levam um cartãozinho de memória, que tem um projeto chamado Bíblia de Taipa, que ela é falada na linguagem sertaneja, né? E aí Jesus foi andando no meio do caminho e pegou uma espiga e comeu ela. E aí ele falando na linguagem que nós entendemos. E Paulo aqui nesse momento, em cada carta, ele fala de uma forma diferente. Corinto já, que foi a carta que o Danilo leu, era um povo cheio de dons. Porém, era uma igreja muito trabalhosa. Era uma igreja que dava trabalho. Né? Que nós vemos que onde tem muitos dons, não existe ausência de pecado, de escândalo. Né? E é isso que estava acontecendo naquela época.
Já em Romanos, Paulo ele escreve de uma forma muito linda, muito poética, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, se eu não tiver amor, né? E aí você vê que em cada carta ele tem um propósito diferente. E a carta de Filipenses, ele tem um propósito de falar: alegrem-se, alegrem-se. Vocês têm motivo para se alegrarem. Não fiquem tristes porque eu estou aqui preso. E vamos até voltar aqui no capítulo 1, que ele vai falar no versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Olha que lindo. Ele estava falando, olha, os irmãos que sabem que eu estou preso, eles estão mais alegres ainda, porque eles sabem que eu estou aqui com um propósito. Eu estou preso aqui porque eu estou defendendo o Evangelho de Cristo. E quem sabe o que estava acontecendo lá dentro, quantas vidas também estavam sendo salvas. E Paulo, ele não se entristecia. Existiam motivos para estar triste? Existiam. Mas olhando numa perspectiva do olhar de Cristo, do Evangelho, o fato dele estar preso era motivo de o Evangelho estar sendo pregado mais ainda. Então ele pedia para que eles se alegrassem. Alegrem-se. E hoje eu não sei se tem alguém que está triste por alguma situação. A Bíblia ela nos alerta que vai chegar e que já chegou, né? E muitos, até mesmo no tempo de Filipenses, já tinha falsos profetas. Existiam motivos assim para os irmãos ficarem tristes. Realmente existiriam, mas que eles se mantessem firmes, que eles continuassem olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. E aí ele continua no 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem por boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, mas pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso eu me alegro. E novamente Paulo lhe fala, alegrem-se. Alegrem-se porque há motivo para vocês estarem felizes. Então, irmãos, independente do que esteja tirando a sua paz nesse momento, independente do que esteja te deixando desanimado, o inimigo ele vai jogar seta sim, porque nós vivemos em um tempo onde há uma grande batalha espiritual e muitos vão ser os levantes do inimigo em nossa vida. Então, por isso, nessa manhã, irmãos, assim como Paulo, que estava naquele dia preso, eu falo para vocês, alegrem-se. Porque hoje nós temos a liberdade de pregar um Cristo que salva, que cura e que principalmente liberta, que dá a salvação. Eu estava vendo esses dias, eu não sei se os irmãos lembram, eu vou falar de um assunto delicado, mas foi reconhecido mundialmente, que foi os mártires que teve em exposição. Isso, e ainda está acontecendo lá na Síria, tá uma coisa horrível. E só que naquele tempo foi ao vivo, né? Eles gravaram, colocaram para o mundo inteiro ver. E eram homens cristãos. Em um país que era a Síria, se eu não me engano, né? Que eles têm os deuses dele, um povo terrorista. E lá eles pegam e acabam com as vidas deles mesmo. E eu fiquei admirada. Porque eles sofreram ali o martírio, morreram nas mãos daqueles terroristas. E logo em seguida a mídia foi atrás das esposas desses homens. E o que me mais deixou assim admirada foi a forma como elas falavam. Eles falavam, olha, o seu marido morreu. E você, o que é que você acha? O que é que você tem a dizer para esses homens que fizeram isso com eles? O que é que você tem a dizer sobre isso? E elas falavam, eu estou alegre. Porque eu sei que o meu marido morreu pelo Evangelho de Cristo. E sobre eles, eu perdoo. Porque eu sei que um dia eles vão encontrar a Cristo. Que beleza é você ver isso. Porque hoje, nos nossos dias, nós estamos livres.
Nós não sofremos perseguições, assim como eles sofrem. E muitas vezes nós nos intrigamos com pessoas por besteira, né? E o Senhor, enquanto Ele nos tem entregado em nossas mãos um evangelho de paz, um evangelho de amor. Então, nessa manhã, que você aproveite essa oportunidade de mais um dia que o Senhor está lhe dando, de levar o evangelho de Cristo às pessoas que estão necessitadas. Se essa pessoa que talvez esteja aí na sua mente, né, que talvez te persegue por algum motivo, lembre-se que essa pessoa também, foi por ela que Cristo morreu. É por ela que o Senhor também tem a salvação, né, para ela. Então, alegrem-se, porque nós temos a salvação, onde muitas pessoas hoje não têm, né? Então, por isso que eu falo, existe uma alegria em uma dor que nós não conhecemos ainda, que esses homens conheceram. Eu vou até falar sobre o caso, né, do que a gente estava conversando naquele dia, sobre o homem que ele foi... Os missionários aqui do Brasil, eles foram visitar fora, e eles contavam, né, nesses lugares onde a Bíblia nem mesmo é permitido entrar. E essa mulher, que é a Ariadna Oliveira, que se os irmãos quiserem procurar, Ariadna, no YouTube, ela conta como foi a experiência dela. Ela é uma fotógrafa que trabalha para os jornais, né? Ela vai para lugares onde ninguém mais vai. Onde está tendo coisas horríveis, ela vai lá e tira foto, porque é o trabalho dela, mas foi um meio onde ela achou para levar o evangelho de Cristo. E aí ela foi, né, e um irmão lá contou, esse homem era um líder deste local, e onde era bem escondido, sabe, onde as pessoas não sabiam que lá, não poderiam muitas pessoas saber que lá era propagado o evangelho de Cristo. E ele era um dos homens que levavam a mensagem do Senhor. E aí ele conta que esse homem, ele foi preso. Um certo tempo ele foi capturado por pregar o evangelho de Cristo. E lá aqueles homens levaram ele para uma prisão e bateram muito nele e prenderam ele. Lá eles jogaram ele dentro de uma vala e amarraram ele. E lá ele passou por 6 anos. 6 anos daquela mesma posição, sem ter direito a ir no banheiro. Não, era naquele canto durante 6 anos. Ou você nega a Jesus, ou você vai ficar aqui. E toda vez que eles perguntavam, você quer negar a Jesus? E ele disse que não. E lá ele continuava. Até que um dia, depois de muito tempo, os soldados foram atrás do filho dele. E ele vem e fala com ele, vai que ele muda de ideia ao ver você depois de anos. E aí ele pegou e falou com ele, pai, nega Jesus, pai, depois você volta, depois que você sair, você continua. E aquele homem, no lugar onde nem a Bíblia eles têm acesso, são coisas assim, fragmentos da Bíblia que eles conseguem ter acesso, lá ele começou a olhar para o filho dele e falou, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Ele não estava cantando o hino da harpa. Ele estava falando algo que estava do coração dele. Que tremendo. Que tremendo nós sabemos que um louvor onde nós temos acesso, onde está tocando aqui no fundo, lá ele não tinha. Mas Cristo estava com ele. E aquele homem depois ele foi liberto. E é um homem que não tem ressentimentos. Existem muitas pessoas aí por fora. E aqui no Ceará, nós temos essa liberdade de levar o evangelho. Eu fiquei muito feliz quando o irmão Cícero falou, né, sobre aquela irmã. Era para vocês terem vindo ontem. É algo imediato. É algo que é necessário. É emergência, justamente. E parece que nós acabamos nos esquecendo com o nosso passado, nosso dia, com o conforto que nós temos. E novamente eu falo aos irmãos, alegrem-se. E aquele povo que está sofrendo lá fora não é triste não, é um povo feliz. Porque eles estão sofrendo por amor a Cristo. Eles se sentem honrados em sofrer por Cristo. E que esse seja o nosso desejo. Que durante esse mês, eu creio que muitos irmãos ainda vão trazer a mensagem do Senhor aqui. E que os irmãos se alegrem em trazer a mensagem do Senhor. Que os irmãos continuem, né,
seja no seu lugar de trabalho, seja no seu lar, na sua comunidade. Se você tem esse Cristo como Salvador e Consumador da sua fé, então proclame que Ele é o Cristo que te salvou e que Ele é o Cristo que também pode salvar a essa pessoa que você vai levar essa mensagem. Então não se acanhe, leve o Evangelho enquanto ainda dá tempo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.